Amém. 1 Samuel capítulo 10, versículo 17 diz assim: Convocou Samuel o povo ao Senhor em Mispa, e disse aos filhos de Israel: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Fiz subir a Israel do Egito, e livrei-vos das mãos dos egípcios e das mãos de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós rejeitastes hoje a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhes dissestes: Não, mas constitui um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor pelas vossas tribos e pelos vossos grupos de milhares. Tendo Samuel feito chegar todas as tribos, foi indicada por sorte a de Benjamim. Tendo feito chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, foi indicada a família de Matre, e dela foi indicada Saul, filho de Quis. Mas, quando procuraram, o que aconteceu? Não podia ser encontrado. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem vier ali. Respondeu o Senhor o que, queridos? Ele está aí escondido entre diga de novo, está aí escondido entre a bagagem. Correram e o tomaram dali. Estando ele no meio do povo, era o mais alto, e sobressaía de todo o povo do ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: Vedes a quem o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando: Viva o rei! Declarou Samuel ao povo o direito do reino, escreveu num livro e o pôs perante o Senhor. Então despediu Samuel todo o povo, e cada um foi para a sua casa. Amém? Hoje eu vou falar com vocês sobre sair do esconderijo. Amém? Vai ser uma manhã poderosa. Se você abrir o teu coração, nós vamos sair daqui curados e abençoados em nome de Jesus. Senhor, obrigado por essa manhã. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra é viva. Obrigado, meu Deus, por nós estarmos aqui reunidos. Eu te peço, Senhor, fala aos nossos corações aqui hoje. Como um martelo que esmiuça a pedra, a Tua palavra. Traz cura, Senhor, enquanto nós ministrarmos. Traz libertação enquanto nós ministrarmos, Senhor. Todo mal que vem contra a palavra, seja, Senhor, agora repreendido, Senhor, em nome de Jesus. Usa a minha vida, Pai, segundo o Teu querer e a Tua vontade. E tudo que nós fizermos, nós entregaremos a honra e a glória, pois só Tu és digno, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Pode sentar-se, queridos. Glória a Deus. Queridos, Israel, eles não viviam em um sistema, como posso dizer, talvez, normal e político que todos os povos tinham. Todos os povos, eles tinham um rei. Israel não tinha rei. Israel tinha sacerdote. Eles tinham um homem chamado Samuel, que era sacerdote, que era profeta, que era juiz. Então, eles não viviam um sistema de monarquia, eles viviam um sistema de teocracia. Deus, ele era tudo sobre eles. Era Deus que dava a direção para eles. Era Samuel que era usado por Deus para trazer palavra ao povo, a direção ao povo, o julgamento ao povo. Samuel, ele era um grande homem de Deus. Todos nós sabemos que Samuel era filho de uma mulher chamada Ana. Ana era uma mulher estéril, e ela um dia faz uma oração a Deus, de que se o Senhor desse para ela um filho menino, não seria filho dela, mas seria filho de Deus, não seria dela, mas ela entregaria para que morasse no templo. E ali Samuel vive desde a sua infância. E um dia Samuel teve uma das maiores experiências que alguém pode ter, que é ouvir a voz de Deus. Samuel, um dia dormindo, ele ouve: Samuel, Samuel. Mas Samuel achava que era Eli.
o sacerdote daquela época. Mas Eli já não estava mais tão próximo de Deus. Os seus olhos já estavam obscurecidos. Ele já não ouvia a voz de Deus, não tinha experiências com Deus. Mas quando Samuel ouvia isso, ele ia até o quarto de Eli e dizia: fala, Eli. Ele disse: vai dormir, menino, eu não te chamei. E isso por 3 vezes. Até que ele sabe que não era mais talvez Samuel ouvindo uma voz do além, mas era Deus o chamando. E ali ele disse para ele: a próxima vez que você ouvir te chamando Samuel, Samuel, você vai responder o seguinte: fala que o teu servo ele ouve. E quando o Samuel ele ouve de novo isso, ele fala: Senhor, fala comigo. E Deus começa a falar com ele, que Deus iria usar muito a vida dele, que Eli e os seus filhos, Hofni e Finéias, eles não seriam mais constituídos, eles iriam perder numa guerra, eles iriam morrer numa guerra. Eli, ao ficar sabendo, ele vira a cadeira, ele quebra o pescoço, ele morre. Porque Gálatas 6 diz: de Deus ninguém zomba, tudo que nós plantarmos nós vamos colher. E Samuel então é constituído o sacerdote do povo, constituído o profeta do povo, constituído o juiz do povo. A direção vinha de Samuel, tudo que precisava receber vinha de Samuel. Porém, sabe aquele ditado: a grama lá do vizinho é mais verde do que a nossa? Eles começam a reparar, e às vezes as nossas comparações são tão cruéis, que nós temos algo muito bom e nós não damos valor. Parece que tudo que o outro tem é melhor do que o nosso. Nós desprezamos o que nós temos e queremos o que o outro tem. E eles começam a olhar, e se você chegar em casa e ler hoje 1 Samuel capítulo 8, você vai ler exatamente isso. Eles começam a olhar que os outros povos, eles tinham um rei, mas Israel tinha sacerdote. Só Israel tinha isso. Eles então decidem, num comum acordo, pedir para que Samuel constituísse sobre eles um rei. E é claro que imagina você sempre fez bem a eles, você dedicou a sua vida inteira para eles, você ama o povo. De repente, essas mesmas pessoas vêm para você e falam assim: nós não queremos mais você, nós queremos agora um rei. O que Samuel sentiu? O que nós sentiríamos, que é rejeição, tristeza. Ele falou: eu acho que eles não me querem mais, eu acho que eles não me querem porque agora eles querem somente um rei. Deus visita Samuel e diz: calma, Samuel, eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. Mas faz o seguinte, fale para eles qual que é o dever do rei, o que o rei vai exigir deles. E ali Samuel começa a falar: olha, o rei vai querer que vocês paguem tributo, o rei vai querer que os seus filhos sejam servos dele, o rei ele vai querer parte do campo para ele. Vocês querem mesmo assim? E eles, como se estivessem entorpecidos, como se eles estivessem fora de si, eles gritam para Samuel e dizem: mesmo assim, nós queremos um rei. E Deus então começa a ver quem quereria constituir como rei. Não era porque o povo estava rejeitando a Deus que Deus iria fazer mal com eles. O que Deus fez? Deus procura a pessoa mais capaz que Israel tinha, para que ele fosse levantado como um grande rei, para que esse rei pudesse ser bênção ao povo, assim como depois foi Davi, e assim como depois passaram-se vários reis, bons e também ruins. Quando Deus chama esse homem Saul, você leu aqui que Samuel faz uma grande convocação. Ele chama todas as tribos, todos os povos. Ele disse: hoje eu vou anunciar a todos quem
será o rei de Israel? E ele disse, sabe quando vai criando suspense? Ele falou assim, olha, vai ser da tribo de Benjamim. Aí a tribo de Benjamim já ficou separada. Aí ele disse, vai ser da casa da família de Matre. E aí todo mundo ficou pensando, quem é lá da nossa família? Será que é meu primo, meu sobrinho? Será que sou eu? Será que é você? De repente ele diz, vai ser o filho de um homem chamado Quis. Deus escolheu Saul para ser rei de Israel. De repente, Samuel disse, e eu apresento a vocês Saul. E houve um silêncio. Ele disse, vem Saul. E um silêncio. E o povo disse, será que Saul não veio? Aonde Saul está? E de repente Deus chama e diz, Saul está escondido entre as bagagens. Lucas 12:2, não há nada encoberto que não venha a ser revelado. E ali estava Saul escondido, um homem que poderia reinar, um homem que você viu completamente capaz. Saul, ele era um homem alto, como eu, dos seus ombros para cima, não tinha homem igual a ele, né? Era um homem bonito, um homem aclamado, mas ele estava como? Escondido. E assim nós ficamos muitas vezes. Assim é o que nós precisamos fazer. Hoje é o domingo que você vai sair de todo esconderijo em nome de Jesus. Porque é o que acontece. Nós escondemos os nossos erros. E às vezes nós escondemos tanto, que isso, ao invés de ser cura, passa a ser uma acusação em nós. Tanto é que a palavra ensina que nós devemos confessar os nossos erros uns aos outros. E nós vamos escondendo, e nós achamos que podemos esconder de tudo e de todos. Mas às vezes, uma oração como a de Paulo, ela pode mudar a nossa vida quando nós oramos e falamos, Senhor, miserável homem que sou. O bem que quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero muitas vezes, este eu tenho feito. Às vezes, a nossa oração mais sincera, às vezes, a nossa oração mais verdadeira, ela está trazendo cura. Muitas vezes, nós escondemos até sentimentos. A psicologia, ela explica isso, como se o homem tivesse uma zona sombria. E ali o homem coloca os seus traumas, ali o homem coloca as suas mágoas, ali o homem coloca os seus medos, e nós escondemos tudo isso. E agora, nós temos atitudes até que inconscientes, mas que são determinadas por aquilo que nós estamos escondendo. Mas nós precisamos nessa manhã dessa luz, porque essa luz vai nos libertar em nome de Jesus. Amém? Levante bem alto a tua mão e fala assim, Senhor, em nome de Jesus, eu não quero mais esconder, mas eu quero hoje sair, e eu quero viver a tua vontade, que é boa, que é perfeita, que ela é agradável. Amém? Sabe como que nós somos? Se eu perguntar para qualquer um aqui hoje, tudo bem com você? Qual vai ser a tua resposta? Tudo bem. E se eu perguntar, está tudo bem mesmo? Está sim. E se eu perguntar, mas como que está isso? Aí você vai começar a falar. Porque tem coisas que é melhor esconder do que você sentir de novo. Tem coisas que é melhor você falar que está tudo bem do que você ter que se deparar de frente com isso mais uma vez. E nós vamos escondendo algumas coisas. Nós vamos, sabe, aquela limpeza que a gente faz às vezes, deixa eu levantar o tapete, deixa eu colocar aqui que eu só vou esconder isso. Sabe quando toca o seu telefone e diz, ó, estou chegando aí, e a tua casa está uma bagunça, você começa a colocar tudo em qualquer lugar, para pelo menos você aparentar que você está bem, mas continua tudo bagunçado. Nós escondemos.
E sabe qual que é a pior coisa? Nós escondemos até os nossos talentos. Se você pegar depois e ler em casa Mateus 25, você vai ver que existe uma parábola. A parábola dos talentos, que um recebeu 5, já multiplicou, ganhou mais 5. Um recebeu 2, multiplicou, ganhou mais 2. Só que teve um que recebeu 1 talento, o que ele fez? Ele escondeu. E talvez seja essa a parábola mais exata de Saul. Ele recebeu 1 talento. Ele recebeu um chamado. Ele foi escolhido por Deus para que ele fosse rei de Israel. Mas agora, que ele deveria viver o plano de Deus para ele, Saul estava onde? Escondido. E eu te pergunto hoje, quantos talentos você tem escondido? Não digo talento como um dom, não digo talento como, eu sei cantar muito bem, não é isso. Talento significa o plano que Deus colocou na tua vida e que muitas vezes nós ficamos escondidos. Por traumas, por medos, talvez por acharmos incapazes de nós assumirmos isso. E talvez Saul estava exatamente assim. Mas o Senhor queria tirar Saul daquele esconderijo, para que ele vivesse o plano de Deus. Eu vim aqui hoje falar, o plano de Deus é maravilhoso sobre a tua vida. O plano de Deus é maior do que você possa imaginar. O que nós precisamos hoje é sair do nosso esconderijo e nos colocar à disposição. Porque se Deus ele te chama, Deus já te capacitou. Se Deus ele te escolheu, é porque tem uma coisa grande que ele vai cumprir na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia. E olha o que diz em Mateus capítulo 5. Leia comigo Mateus capítulo 5, versículo 14. De novo, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, que ilumina todos que encontra onde? Na casa. Jesus estava expressando o que acontece com a gente. Nós escondemos quem nós somos. Nós nos escondemos do plano de Deus, nos escondemos dos desafios, e ao invés de nós sermos como uma candeia que você coloca numa mesa para iluminar o ambiente, nós ficamos aonde? Debaixo, escondido. Poderia brilhar, poderia cumprir o propósito, poderia cumprir o plano, mas nós ficamos muitas vezes escondidos, fechados. Só que o Senhor disse, não, eu não quero isso. Eu quero que vocês se coloquem no meio de uma mesa, para que vocês vivam o propósito e aquilo que eu escolhi desde o ventre materno. Deus já tem o seu plano, e você não vai ficar escondido. Se Deus te chamou neste lugar, se Deus te escolheu neste lugar, se Deus te constituiu nessa família, se Deus te colocou nesse trabalho, não se esconda, mas tenha certeza, o Senhor me escolheu para eu frutificar aqui, em nome de Jesus. Amém? E para isso nós precisamos rapidamente, em primeiro lugar, nós não podemos aceitar que o inimigo nos tire do plano de Deus. Vira para o teu irmão e diga assim para ele: jamais o inimigo vai te tirar do plano de Deus. Amém? Olha o que diz em Jeremias 1,4: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, te conheci, antes que saísses da madre, te consagrei, te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Senhor Deus, eu não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. É incrível. Guarda o que eu vou te falar. O ponto de resistência hoje se chama
propósito de Deus na tua vida. Eu vou repetir: o lugar que você tem hoje um ponto de resistência é o lugar chamado propósito de Deus para a tua vida. O diabo se levanta todo santo dia contra o seu propósito. Você já viu quando você se determina alguma coisa, vem uma guerra? É porque o diabo quer te tirar do seu propósito. E Jeremias, quando Deus o chamou, ele falou: Senhor, como que eu vou profetizar se eu sou criança? Mas Deus disse: não, Jeremias, entenda, quando você era uma massa informe no ventre materno, eu te conheci, te consagrei, te constituí. Acontece que os nossos esconderijos, que os nossos medos nos tiram do plano de Deus. Mas a partir desta manhã, os teus medos, os teus traumas não vão te tirar do plano de Deus, em nome de Jesus. Amém? Porque Isaías 55:8 diz que os pensamentos de Deus não são os meus, os caminhos de Deus não são os teus. Ele disse: os meus pensamentos são maiores, os meus caminhos são maiores. E eu profetizo que o plano de Deus é perfeito para a tua vida. O plano de Deus é maravilhoso. O plano de Deus, ele não falha. Se Deus, ele te chamou, pode parecer loucura, mas não se esconda. Muito pelo contrário, pode se expor a esse plano, porque nesse plano você vai ser a pessoa mais realizada, em nome de Jesus. Amém? E nesse ponto que você tinha a maior resistência, você vai viver como Tiago 4:7, resistir ao diabo e ele fugirá, em nome de Jesus. Amém? Levante bem alto as tuas duas mãos para os céus e diga assim: os pensamentos de Deus não são os meus. Diga: os caminhos de Deus não são os meus, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os caminhos de Deus são maiores do que os meus, e os pensamentos de Deus são maiores do que os meus pensamentos. Amém? Eu vim aqui hoje dizer, levantar a minha mão e profetizar: o plano de Deus para a tua vida é saúde, alegria, felicidade, é você ser próspero, é você ser feliz, e disso eu não vou me esconder jamais, em nome de Jesus. Aleluia, em nome de Jesus. Não se esconda. Amém. Em penúltimo lugar, diga assim: Saul teve medo. Sabe por quê? Porque ele ouvia vozes dizendo: se esconde. E olha que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 14:10: há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles contudo sem sentido. Há muitas vozes. Quer ver? Quem já ouviu uma voz assim: desiste de tudo? Quem já ouviu uma voz assim: pede as contas que não tem mais jeito? Quem já ouviu uma voz assim: você nunca vai ser feliz? Quem já ouviu uma voz: seu casamento nunca vai dar certo? Nós ouvimos várias vozes. Todos os dias nós ouvimos vozes. Às vezes elas não são palavras, mas são vozes que vêm através de sentimentos. Por isso que a Bíblia ensina que o nosso campo de batalha é onde? A nossa mente. Você já pensou em desistir? Você já ouviu para você abrir mão disso? Nós ouvimos tantas e tantas coisas, que talvez Saul, ao invés de ele ouvir e dizer: olha, Deus te constituiu rei, ele ouviu os seus traumas, ele ouviu que ele era pequeno, ele ouviu que ele era incapaz, ele ouviu dizendo: ó, não vai dar certo, nem se expõe para isso. Só que eu vim te falar uma coisa: entre ouvir essas vozes e ouvir a voz de Deus, eu prefiro todos os dias ouvir a voz de Deus. Amém? Nos meus dias mais difíceis,
Nos meus dias que eu sou cercado de tantas inúmeras vozes, sabe o que eu faço? Eu vou para o meu quarto, eu coloco um louvor, eu coloco a Bíblia e falo: Senhor, fala comigo nesse dia. E há um louvor que eu tenho cantado ultimamente, que é Fala. E aí esse louvor ele começa: fala comigo. Eu falo: Senhor, fala tanto comigo, fala, porque eu estou tão assim, cheio de medo, eu estou cheio disso, estou cheio daquilo. Essas vozes, elas se dissipam quando você ouve uma voz, que é a voz de Apocalipse 1, é o som das muitas águas. Amém? E essa voz está te dizendo hoje: eu te conheci, eu te chamei, eu te escolhi. Essa voz está te dizendo: você é meu filho amado, não tenha medo, porque eu estou contigo. Quando você passar pelas águas, elas não te submergirão. Quando você passar pelo fogo, a chama não vai arder em ti, porque eu sou o Senhor que estou ao teu lado. Então não ouça mais o teu medo, não ouça mais o teu subconsciente dizendo: se esconda, isso é demais, isso não vai dar certo. Mas ouça a voz de Deus, que é: eu sou o Deus Todo-Poderoso, que te chama pelo teu nome e que diz: os meus caminhos são maiores, os meus planos são maiores, porque essa é a voz que eu quero ouvir todos os dias, e é essa voz que você está ouvindo aqui hoje. Sai desse lugar de esconderijo e se coloque no lugar que Deus te chamou, te escolheu e te constituiu, em nome de Jesus. Aleluia, 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 amém. Que coisa incrível. Adão e Eva ouviram uma voz ou não? Qual foi a voz? Da serpente: come desse fruto, boba, é light, fruta pode, boba. E ela vai lá e come a fruta. Mas essa voz também falou para ela: se esconde, porque Deus está chegando aí. E pela primeira vez eles tiveram medo, porque eles ouviram uma voz. Você não vai ter medo, você vai ter unção. Você não vai ter medo, você vai ter coragem. Você não vai ter medo, você vai ter ousadia. Você não vai ter medo, você vai ter disposição espiritual, em nome de Jesus. Entre ouvir essa voz e ouvir a voz de Deus, fala comigo, Senhor, porque o teu servo ouve, o teu servo ouve, em nome de Jesus. Amém. E para terminar, vamos ficar de pé, por favor. Diga assim nesta manhã: eu vou sair do esconderijo. Amém? Diga mais alto, diga: eu vou sair do esconderijo. 1 Samuel 10, 22. Então tornaram a perguntar ao Senhor: se aquele homem vier ali. Respondeu o Senhor: ele está aí, escondido entre a bagagem. Por isso que Lucas 12, versículo 2 diz: não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Não há nada que está em oculto que não venha a ser conhecido. Sabe o que a gente precisa hoje? Sair do esconderijo, em nome de Jesus. Quando você sai lá desse esconderijo, Deus te constitui como rei. E essa constituição não é o que você imagina no sistema de monarquia, não. É 1 Pedro 2,9. Nós somos raça eleita, sacerdócio real. Amém. Deus te constituiu para você viver coisas maiores, e nós não ficaremos mais escondidos, em nome de Jesus. Eu não vou esconder o meu talento, eu não vou esconder os meus sentimentos, eu não vou esconder os meus erros. Eu quero ser livre disso. E quando você sair daqui hoje livre, você vai ver: Deus tem coisas superiores para realizar, em nome de Jesus. Feche os teus olhos por um instante, curve a sua cabeça. Aleluia. Feche os teus olhos mesmo. Hoje é uma manhã de nós sairmos
de todo esconderijo, queridos. Deus te deu tantos talentos, Deus fez tantas coisas. Acontece que nós estamos igual Saul, escondidos. Talvez você se sente incapaz para alguma coisa. Talvez você se sente pequeno diante de tantas coisas. Mas essa é uma manhã de cura. Essa é uma manhã que o Senhor vai transformar a nossa vida. Ele transforma o nosso medo em ousadia em nome de Jesus. Ele transforma as nossas incompreensões num tempo de fé em nome de Jesus. Eu declaro nessa manhã sobre a tua vida, essa é a hora de você sair de todo esconderijo para ser rei de Israel. Deus está te chamando hoje para você viver o plano dele, que é maior, que é perfeito. E eu profetizo que você vai sair para você vencer em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós vamos participar desta ceia. Mas antes disso, eu quero só fazer uma pergunta aqui hoje. Todos de olhos fechados. Quem aqui nessa manhã você precisa sair de algum esconderijo? Com a maior liberdade, levanta a tua mão que eu vou orar pela tua vida. Levanta a tua mão. Pode levantar, eu preciso sair de tantos e tantos. Levanta a tua mão e seja livre disso, livre. Você não vai mais ficar escondido. Você não vai ficar mais com medo dos teus desafios. Porque é o Senhor quem te chama. É o Senhor que te constitui a cada manhã, a cada dia. Em nome de Jesus. Eu vou fazer uma oração pela tua vida agora. Levante as tuas mãos. Senhor, eu te peço, Pai, sobre cada mão levantada, tira-nos, Senhor, desses esconderijos. Tira-nos, Senhor, dessa situação de choro, de dor, meu Deus. Não nos permita, Senhor, ser como Saul, ficar escondido, mas nos faça como Davi, Senhor, que talvez estava escondido para muitos, esquecido para muitos, mas o Senhor disse: eu te tirei de trás daquelas ovelhas para te constituir como rei. E assim vai ser a nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Eu te peço, cura sentimentos, Senhor. Arranca traumas, medos, Senhor. Arranca tudo que não vem de ti, Pai. Nesta manhã seja manhã de cura, seja uma manhã de nós sermos livres, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém, em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda ao Senhor bem forte. Pode aplaudir, aplauda.